Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E aí, vamos estudar mais uma aula sobre os números decimais? Bom, antes de iniciar a aula, vou pedir para que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe esse vídeo com pessoas que têm interesse pelo assunto. Já agradeço a sua participação desde agora, tá? Vocês que estão sempre me acompanhando, deixando seu like, muito obrigada. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as operações com os números decimais. Então, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz. Tá? Antes, se você não assistiu o vídeo da aula anterior, que era sobre a anotação dos números decimais, leitura, escrita, como transformar uma fração em número decimal, arredondamento de números, comparação de números, então vou deixar o card aqui, você assista, depois volta aqui para fazer as operações com os números decimais, ok? Então, pega seu lápis, seu caderno para fazer suas anotações e vem comigo. Vamos iniciar então as operações com os números decimais. Vamos lá. Então, operações com números decimais são muito presentes no dia a dia. Os números decimais, que fazem parte do conjunto dos números racionais, têm como principal característica a representação de seus elementos na forma de fração. Ou seja, todo número que pode ser escrito na forma de uma fração é um número decimal. Como bem sabemos, esse conjunto numérico possui as 4 operações básicas bem definidas, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. Temos também potência e raiz. Tá? Então, os números decimais, eles fazem parte dos números racionais, ou seja, são as frações, e os números decimais, os números com vírgula, tá? Que eu expliquei sobre eles no vídeo anterior, ok? Primeira operação, adição com os números decimais. Então, a adição de números decimais é definida de maneira semelhante à adição de números inteiros. Então, nessa operação, devemos somar a parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos e assim sucessivamente. Em outras palavras, devemos colocar vírgula abaixo de vírgula. Certo? Então, você vai somar normalmente, como fosse um número inteiro. Só cuidado com a vírgula, que ela tem que ficar alinhada. Vírgula embaixo de vírgula, certo? Exemplos. Vamos determinar a soma dos números 0,65 e 0,792. Então, vamos colocar vírgula embaixo de vírgula, primeira coisa, é isso. Depois, podemos acrescentar zeros à direita da parte decimal. Então, para eu completar as casas, porque o primeiro tem 2 e o segundo tem 3, então eu vou acrescentar 0, tá? Então, ali, ó, eu deixei a mesma quantidade de casas decimais, tá? Que o 0,65 só tinha 2 casas, eu coloquei o 0 para completar. Aí é só somar, 0 mais 2, 2, 5 mais 9, 14, 6 mais 1, 7 mais 7, 14, 0 mais 0, mais 1, 1. Então, ficou 1,442, ok? Exemplo 2. Vamos determinar a soma dos números 1,442 e 2,4. Então, colocando vírgula embaixo de vírgula, depois vamos acrescentar zeros à direita da parte decimal. Então, o número 2,4 só tem uma casa decimal e o outro número tem 3, né? Depois da vírgula tem 3 casas. Então, é por isso que eu coloquei 2 zeros ali, depois do 2,4, para completar as casas decimais. Então, eu somei 2 mais 0, 2, 4 mais 0, 4, 4 mais 4, 8, 1 mais 2, 3. Então, ficou 3,842, ok? Agora vamos fazer subtração com os números decimais. Então, a subtração entre dois números decimais dá-se do mesmo modo que a sua adição. Mesma coisa. Operamos parte inteira com parte inteira, décimos com décimos e assim sucessivamente. Então, alinhando as vírgulas e acrescentando zeros quando for preciso. Exemplo. Vamos determinar a diferença dos números 3,842 e 1,442. Então, colocamos o maior número em cima. Então, como estamos falando de uma subtração, nós vamos colocar o maior número em cima. Então, entre esses dois, analisa a parte inteira, ó, 3 e 1. Então, o 3 é maior. Então, 3,842 fica em cima e o outro embaixo, certo? Colocando a vírgula embaixo de vírgula.
e acrescentando zeros na parte decimal se necessário. Aqui não foi, porque os dois números têm 3 casas decimais. Então é só diminuir. 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 8 menos 4, 4. 13 menos 1, 2. Ok? Exemplo 2. Vamos determinar a diferença dos números 14 e 6,13. Olha aí que eu tenho um número inteiro e um decimal. Então, o que eu vou fazer? Colocar o número maior em cima. Então, 14 é maior, vai ficar em cima. Vamos colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, o 14, a minha vírgula vai ser depois do 4. Então, 14, vírgula, certo? Então, aí o 6 fica embaixo do 4, tá bom? Podemos acrescentar zeros à direita da parte decimal se necessário. Então, eu vou acrescentar 2 zeros depois do 14, porque o 6,13 tem 2 casas decimais. E eu coloquei à esquerda, né, do 6 aí à esquerda o 0, para poder completar as casas da parte de baixo da parte inteira, tá bom? Então, 0 não dá para diminuir 3, peguei emprestado, mas o 0 não pode emprestar, então peguei lá do 4. Fui emprestando, então ficou 10 menos 3, 7, 9 menos 1, 8, 13 menos 6, 7, 0 menos 0, 0. Ok? Multiplicação de números decimais. Então, para multiplicar 2 ou mais números decimais, não precisamos atentar para a posição da vírgula. Então, devemos proceder como multiplicação de 2 ou mais números quaisquer. Após realizar a multiplicação, é que vamos contar a quantidade de casas decimais e colocar o resultado no produto. Então, é multiplicar normal, depois vocês vão contar o número de casas decimais para colocar no resultado. Vamos lá para os exemplos. Número 1. Vamos determinar o produto dos números 0,7 e 1,2. Então, primeiro, vamos fazer a multiplicação como se fossem números naturais, certo? Então, eu vou multiplicar lá, 0,7 vezes 1,2, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Aí depois eu vou multiplicar agora a parte inteira. Então, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 0, 0. Somando 4, 7 mais 1, 8, 0, 0, 84. Então, conte quantas casas decimais tem após a vírgula. Então, olha lá, o 0,7 tem uma casa decimal, 1,2 tem uma casa decimal. Soma o total, são 2 casas decimais, certo? Então, no resultado, conte o número de casas da direita para a esquerda e acrescente a vírgula. Então, eu vou contar 2 casas, olha lá, 2 casas decimais e vou acrescentar a vírgula. Então, ficou 0,84, ok? Exemplo 2. Vamos determinar o produto dos números 3,67 e 1,5. Então, vamos fazer a multiplicação, né, como se fossem números naturais. Então, multipliquei, cheguei no número 5.505. Então, o que eu vou fazer? Contar quantas casas decimais tem após a vírgula. Então, eu grifei lá em cima, ó, tem o 6 e o 7, no primeiro número, 2 casas. No segundo número, mais uma, 2 mais 1, 3. Então, lá no resultado, eu vou contar da direita para a esquerda 3 casas e vou colocar a vírgula. Então, contei 3 casas, a vírgula ficou ali, ó. Então, ficou 5,505, certo? Terceiro exemplo. Determinar o produto de 2,123 e 1,3. Então, eu multipliquei, cheguei no resultado lá embaixo, ó, 2, 7, 5, 9, 9. Conta quantas casas tem lá os números que estão multiplicando. No primeiro tem 3 e no segundo tem 1. 3 mais 1, 4. Então, eu vou contar da direita para a esquerda 4 casas e vou acrescentar a vírgula. Então, 9, 9, 5, 7. A vírgula ficou entre o 2 e o 7. 4 casas decimais, ok? Multiplicação de números inteiros por potências de 10. Então, esse aqui, porque nós vamos estar utilizando lá na divisão. Então, quando multiplicamos o número por 10, basta acrescentarmos à direita do número um zero, certo? Ó, tem um zero no 10, então eu vou acrescentar no número que eu estou multiplicando um zero. Isso como um número inteiro, tá bom?
Quando multiplicamos por 100, então vamos acrescentar à direita do número 2 zeros. Quando multiplicamos o número por 1000, vamos acrescentar 3 zeros. E assim sucessivamente, tá bom? Exemplos. Olha aí, 2 vezes 10. Então, eu vou colocar o 2 e acrescentar um zero, tá bom? 20. 14 vezes 10. Então, 14 e acrescento um zero, ficou 140. 70 vezes 10. Então, 70 acrescenta mais um zero, ficou 700. 2 vezes 100. Coloco 2 e mais 2 zeros, porque o 100 tem 2 zeros. Ficou 200. 30 vezes 100. Então, eu coloco 30, acrescento mais 2 zeros, né? Ficou 3.000. 45 vezes 100. Coloco 45, acrescenta 2 zeros. Deu 4.500. 520 vezes 100. Então, eu coloco 520, acrescenta 2 zeros, que deu 52.000. 800 vezes 100, coloco 800 e acrescento 2 zeros, 80.000. 1 vezes 1000, então vou acrescentar 3 zeros agora, que é 1000, né? Ficou 1000. 54 vezes 1000, coloco 54 e acrescento 3 zeros, deu 54.000. 250 vezes 1000, coloco 250 e acrescento 3 zeros, que deu 250.000. Agora eu quero multiplicação de números decimais por potências de 10. Então, agora eu vou utilizar números com vírgula, multiplicando por 10, 100 mil, 10.000, assim por diante. Então, para multiplicar um número decimal por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc., basta deslocar a vírgula o número de vezes igual ao número de zeros para a direita. Então, quando eu for fazer a multiplicação, vocês vão deslocar a vírgula, a quantidade de zeros, a quantidade de casas, desloca para a direita. Se necessário, acrescente zeros para completar as casas decimais. Vamos lá para os exemplos. Então, aqui eu tenho 147,25 vezes 10. Então, eu vou deslocar, o 10 tem um zero. Então, eu vou deslocar uma casa. Então, a vírgula está no 7. Depois do 7, eu vou deslocar uma casa, vai lá para o 2. Então, ficou 1472,5, ok? Outro exemplo, 34,35. Agora, eu estou multiplicando por 100. Os 100 são 2 zeros. Então, eu vou deslocar a vírgula duas casas. Então, ela estava ali, pula duas casas, ela vai parar ali, ó, 34,3.435, eu posso colocar o zero, que vai ser a mesma coisa que 3.435, ok? Próximo exemplo, 3,1363. Então, eu vou multiplicar agora por 1000. 1000 são 3 zeros, então eu vou deslocar a vírgula 3 casas. Então, anda com ela em 3 casas à direita, ela vai lá depois do 6, né? Então, vai ficar 3.136,3, ok? 14,3 multiplicado por 10. Então, 10 tem um zero, então eu vou deslocar uma casa para a direita. Então, a vírgula foi lá para depois do 3, isso é igual a 143. 47,2, eu vou multiplicar por 100. Olha aí os dois zeros, né? Então, eu vou deslocar a vírgula duas casas. Acontece que eu tenho um número só em uma casa. Então, para dar a quantidade, eu vou acrescentar zero. Então, ficou 4.720, a lá, vírgula, certo? Outro exemplo. 73,5 vezes 1000. São 3 zeros, então eu tenho que deslocar a vírgula 3 casas. Eu só tenho uma, então para completar vou colocar zero nas outras. Então ficou 73.500, ok? Divisão de números decimais. Agora a divisão. Na divisão de números decimais, precisamos verificar se os números têm as mesmas quantidades de casas decimais. Caso contrário, devemos completar com zeros, ou seja, consiste em andar a mesma quantidade de casas decimais, ou seja, multiplicar por potências de 10
até que a vírgula não esteja mais presente. Depois é só realizar a divisão. Então, para eu dividir dois números decimais, eu tenho que analisar até que a vírgula não esteja mais presente, tá? Vamos lá para os exemplos. Número 1. Vamos determinar a divisão entre os números 95,5 e 5. Então, vamos igualar as casas decimais multiplicando com potências de 10. Então, olha aí, 95,5 eu tenho uma casa após a vírgula. Então, para eu deslocar essa vírgula para a direita, eu tenho que fazer uma multiplicação. Como eu só tenho uma casa, eu vou multiplicar por 10, porque o 10 só tem um zero. Bom, se eu fiz isso aí nesse número, eu tenho que fazer no outro, para poder igualar, ok? Então, eu multipliquei por 10, no outro número, o divisor, né, vou multiplicar por 10. Então, aí eu vou eliminar a vírgula, ó, ficou 955 dividido por 50. Então, agora é só fazer a divisão, 955 dividido por 50. Então, eu peguei o 95 e dividi por 50, então deu uma vez, né? Sobraram aí 45. Aí, 45 eu vou baixar o 5 para dividir. Então, deu 455. Quantas vezes o 50 cabe lá no 455? 9 vezes, tá? 9 vezes 50, 450. Sobrou 5. 5 não dá para dividir, então eu vou acrescentar a vírgula e vou acrescentar o zero, porque eu vou trocar, tá? Os 5 inteiros por 50. Vou trabalhar com décimos agora, tá bom? Aí deu 1 vezes 50, 50 menos 50, 0. Então, 19,1. Tá? Então, primeira coisa é você olhar, né? Igualar as casas decimais multiplicando por potências de 10. Depois realizar a divisão naturalmente, ok? Exemplo 2. Vamos determinar a divisão entre os números 12,3 e 2,5. Então, vamos igualar as casas decimais multiplicando por potências de 10. E depois realiza a divisão. Como cada número aí possui uma casa decimal, né, após a vírgula, então eu vou multiplicar por 10, que o 10 tem um zero. Então, ficou 123 dividido por 25. Aí eu fiz a divisão, deu 4,92, ok? Exemplo 3. Vamos determinar a divisão entre os números 2,5 e 0,05. Então, observa que o 2,5 ele tem uma casa decimal e o 0,05 já tem duas casas decimais. Então, qual é o número que tem dois zeros? O 100. Então, eu vou multiplicar por 100 os dois números, tá? Sempre eu multiplico pelo aquele que se eu multiplicasse por 10 não ia adiantar, porque é só deslocar uma casa para frente, aí não vai resolver meu problema aí no 0,05. Então, eu tenho que multiplicar por 100, porque tem duas casas decimais, então a vírgula vai correr duas casas aí para frente, então vai ficar 5. E aí, como eu vou multiplicar por 100 no 2,5, então a vírgula vai depois do 5, para ter duas casas decimais eu vou acrescentar um zero. Então, ficou 250 dividido por 5, que aí no caso deu 50, ok? Divisão de números decimais por potências de 10. Então, agora eu vou fazer a divisão de um número decimal por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, assim por diante, tá? Então, para dividir um número decimal por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, basta deslocar a vírgula o número de vezes igual ao número de zeros, só que agora para a esquerda. Então, na multiplicação, a gente desloca a vírgula à direita, na divisão à esquerda. Se necessário, acrescente zeros para completar as casas decimais. Vamos para os exemplos. Aqui, eu tenho 147,25. Então, eu vou dividir por 10. 10 só tem um zero. Então, eu vou pegar a vírgula e vou deslocar uma casa para a esquerda agora, tá? Então, deu 14,725. Olha o outro exemplo. 343,5. Vou deslocar duas casas, porque vou dividir por 100. Então, a vírgula vai lá depois do 3. Então, fica 3
3.435. Próximo exemplo, 3.136,3. Vou dividir por 1.000. 1.000 são 3 zeros, então eu vou deslocar 3 casas à esquerda, tá? Então ficou 3,1363. Outro exemplo, 7,25. Vou dividir por 10. Então eu vou pegar a vírgula, vou trazer uma casa. E aí eu vou acrescentar o zero à esquerda aí, ok? Porque senão não tem sentido essa vírgula aí, tá bom? Próximo exemplo, 4,2 dividido por 100. Então, eu vou deslocar 2 casas, né, que são 2 zeros. Então, você teve que colocar o zero para poder, né, acrescentar as casas decimais aí, tá? Percebeu aí, ó, 2 zeros. Então, 4 uma casa, eu coloquei o zero para dar a segunda casa, e aí eu coloco a vírgula e o zero para completar aí, ok? Outro exemplo, 1,34 dividido por 1.000, são 3 zeros, então vão ser 3 casas. Eu só tenho uma, então eu vou acrescentar 2 zeros para dar as 3 casas, e aí vírgula e o zero, ok? Potência de números decimais. Então, vamos fazer o cálculo normal. Repete a base, multiplicando entre si tantas quantas vezes for o expoente e conta as casas decimais para localizar a vírgula. Então, tem um exemplo aí, ó, 0,4 ao quadrado. Então, eu vou repetir a base, que é o 0,4, duas vezes, certo? Então, eu vou fazer 0,4 vezes 0,4, que dá 0,16. É só multiplicar da maneira que eu expliquei lá atrás, as multiplicação aí dos números decimais, certo? Depois, no final, você conta quantas casas, no caso aí são 2 casas, né, que eu tenho, e coloca da direita para a esquerda, 2 casas decimais. Tem uma outra maneira de fazer, vocês podem estar fazendo assim, ó, 4, eu tenho 0,4, né? Então, eu vou fazer 4 vezes 4, 4 vezes 4 é igual a 16. Como nós temos 2 casas decimais, né, que eu vou multiplicar aí o 0,4, tem uma casa após a vírgula, e o outro também mais uma casa, então dão 2 casas. Então, conta-se 2 casas da direita para a esquerda e põe-se a vírgula, então fica 0,16, ok? Próximo exemplo, 2,1 elevado ao cubo. Então, a base é 2,1, eu vou repetir 3 vezes. Então, eu posso fazer, pelo processo de multiplicação de números decimais, 2,1 vezes 2,1. O resultado eu multiplico por 2,1, chegando 9,261. Ou eu vou pegar, tirar a vírgula, então ficou 21. Então, eu vou fazer 21 vezes 21, 441. 441 vezes 21 dá 9.261. Como aí eu tenho 3 casas decimais, então eu vou contar 3 casas da direita para a esquerda e colocar a vírgula. Então, do 9.261 eu conto da direita para a esquerda 3 casas e coloco a vírgula, ficando aí 9,261, ok? Letra C, 0,4 ao quadrado. Então, eu vou repetir 2 vezes o 0,4, né? 0,4 vezes 0,4 é igual a 0,16. Tem essa outra maneira de estar fazendo. Você transforma esse número decimal em fração. Então, eu vou colocar aí 4, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, transformar número decimal em fração. Se você não assistiu, assiste lá, tá? Então, eu vou pegar e colocar o 4 em cima. Como eu tenho somente uma casa após a vírgula, então eu vou colocar 10 embaixo. Se fosse 2 casas, era 100, assim por diante. Então, ficou 4 décimos. Agora, eu vou elevar ao quadrado. Então, eu elevo o 4 ao quadrado e o 10 ao quadrado, resultando 16 sobre 100. Daí, eu vou dividir 16 por 100, é 0,16. Ou, vou fazer daquela forma que eu expliquei ali atrás. 4 vezes 4 é igual a 16. Como nós temos aí 2 casas decimais, então eu coloco 2 casas da direita para a esquerda, põe a vírgula, fica 0,16, ok? Letra D, eu tenho 0,1 elevado à quarta potência. Então, eu vou repetir esse 0,1 4 vezes.
Então, eu fiz aí 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. Depois o outro também dá isso. Eu multiplico os dois, resultando aí no 0,0001. Ou eu vou multiplicar o 1, repetir ele 4 vezes, que vai ser 1, né? Como nós temos 4 casas decimais, então eu vou preencher com zeros, tá? Então ali ficou 1, aí eu coloquei mais 3 zeros para preencher as quatro casas, vírgula 0, certo? Raiz quadrada de números decimais. O método mais simples para calcularmos essa raiz é aquele em que transformamos o número decimal em fração. Então, olha aí, eu quero calcular a raiz quadrada de 1,44. Então, eu vou transformar esse número em fração. Então, elimina a vírgula, ficou 144. Aí, como eu tenho duas casas após a vírgula, então eu vou colocar a potência de 10, que vai ser o 100, né? Duas casas, dois zeros. Coloca isso dentro da raiz. Depois eu vou separar a raiz de 144 e a de 100. A raiz de 144 é 12 e a de 100 é 10. Então, divide agora 12 por 10, 1,2. Então, a raiz quadrada de 1,44 é igual a 1,2, ok? Letra B. Calcule a raiz quadrada de 0,09. De novo, vou transformar em fração. Então, vou eliminar o 0, que está à esquerda, e vou deixar só o 9. Então, coloco no numerador. Como eu tenho duas casas decimais, são 2 zeros, então fica 100 no denominador. Coloca isso dentro da raiz. Aí eu vou extrair a raiz de 9 e a de 100. A raiz de 9 é 3 e a de 100 é 10. 3 dividido por 10, 0,3, certo? Letra C. A raiz quadrada de 0,49. Vou fazer de uma outra maneira. Então, você vai eliminar o zero que está à esquerda e a vírgula. Ficou 49. Agora, qual é a raiz de 49? É 7, não é? Tá, então como aí eu tenho duas casas decimais, o meu resultado vai ser uma casa decimal. Por quê? Se eu multiplicar décimo por décima, resulta em centésimos. No caso aí, o 0,49 é um centésimo, né? Então, meu resultado será 0,7, tá? Uma casa decimal. Se você fizer a operação, a potência aí, ó, 0,7 vezes 0,7, eu chego no 0,49, tá bom? Mas se você tiver dificuldade de fazer dessa forma, faça da de baixo aí, que é transformar em fração. Então, eu transformei aí, ó, 49, né? Ficou sobre 100. A raiz de 49 é 7, a de 100 é 10. 7 dividido por 10, 0,7. Cheguei no mesmo resultado, ok? Letra D. Eu quero aí a raiz quadrada de 0,04. Vou fazer da forma que eu expliquei ali atrás. Então, elimino os zeros à esquerda e a vírgula. Então, ficou 4. Raiz de 4 é 2. Então, como o que está aí na raiz são centésimos, então o resultado vai ser em décimos. Então, o 2 vai ser 2 décimos, 0,2. Olha a outra forma. Transforma em fração, ficou 4 sobre 100. Raiz de 4 é 2 e a raiz de 100 é 10. 2 dividido por 10, 0,2. Daí você escolhe a forma que você quer resolver, ok? Agora chegou a hora das perguntas e eu quero ver se você prestou atenção na aula e vai saber responder todas, hein? Vamos lá então? Bom, eu coloquei aqui um tipo de problema que a gente utiliza no dia a dia que tem números decimais, tá bom? Então, o Daniel e a Ana, primos, foram passear no shopping. Chegando lá, eles viram um monte de guloseimas e o Daniel resolveu comprar uma pipoca, um sorvete e um refrigerante. Na hora que ele foi pagar a conta, ele viu que ele tinha somente uma nota de 10 e uma de R$2. E aí, será que ele tinha dinheiro suficiente para pagar essa conta? O que você acha? Bom, agora você vai apertar o pause e vai responder essa pergunta. Depois nós vamos corrigir, ok? Eu vou te aguardar, hein? Agora que você já respondeu, vamos corrigir. Bom, então eu tenho que somar os valores, né, que ele gastou. Pipoca custou R$7,25, sorvete R$1,86 e o refrigerante R$3,45.
Somando esses valores, eu encontrei 12,56, ok? Então, ele teve dinheiro suficiente? Ele levou 12 reais? Não teve. Provavelmente ele teve que pegar emprestado da Ana, né? Então, por isso, quando você for às compras, calcula antes se o seu dinheiro vai dar para pagar, tá bom? Bom, então em continuação ao passeio dos nossos amigos, a Ana também comprou. Então ela comprou um milkshake e um sorvete. Quanto será que ela gastou? Será que ela gastou mais do que Daniel ou menos que Daniel? Agora você vai apertar o pause, vai responder, depois volta aqui comigo para corrigir, ok? Bom, agora que você já respondeu, vamos corrigir. Bom, o milkshake custou R$ 9,75 e o sorvete R$ 1,86. Somando esses valores, né, ela gastou então R$ 11,61. E aí, quem gastou mais? Foi Daniel ou Ana? Ana, né? Ela foi mais econômica. E aí, você acertou? Parabéns! Mais uma pergunta aí pra você. Vamos lá. Agora, a Roberta foi na padaria. E lá ela viu na vitrine vários chocolates. E ela tinha levado apenas 2 moedas de R$1. E ela comprou um chocolate e ainda recebeu o troco. Você pode me dizer quanto é o troco que ela recebeu? Aperta o pause, eu já estou te aguardando para corrigir, ok? Agora que você já respondeu, vamos corrigir. Bom, o único chocolate que deu para ela comprar foi de R$ 1,70, certo? Que é o mais barato lá, custa menos que R$2. Bom, se ela levou R$2, né, 2 moedas de R$1, R$2, menos R$ 1,70, então ela vai receber de troco 30 centavos. E aí, você acertou? Em continuação do problema anterior, dos 3 chocolates, um é mais caro e o outro é mais barato, né? Eu quero saber a diferença do mais caro para o mais barato. Diferença é o que mesmo? Subtração, não é? Então aperta o pause, eu vou aguardar você fazer a conta, nós já vamos corrigir, tá bom? Agora que você já respondeu, vamos corrigir. Então, um chocolate mais caro é de R$ 3,30 e o mais barato é de R$ 1,70. Fazendo a diferença entre os dois, R$ 3,30 menos R$ 1,70, nós chegamos no R$ 1,60. Então, R$ 1,60 é a diferença de preço entre os dois chocolates, certo? E aí, prontos para mais uma pergunta? Vamos lá? Bom, uma companhia de telefonia celular cobra 45 centavos um minuto de ligação. Em um certo mês, um determinado consumidor gastou no telefone 37 minutos. Então, qual é o gasto mensal desse consumidor? Lembrando que 1 minuto custa 45 centavos. Eu quero saber 37 minutos. Quanto que ele vai pagar? Aperto pause. Eu já estou te aguardando para corrigir, tá bom? Vamos corrigir então? Bom, se 1 minuto custa 45 centavos, eu quero saber 37 minutos, certo? Então eu vou fazer uma multiplicação. Você vai fazer 37 vezes 45 centavos. Então você vai multiplicar normalmente. Chegou no final do resultado, você vai contar as casas decimais. Como eu tenho somente 2 casas decimais após a vírgula, então eu vou contar da direita para a esquerda 2 casas e vou colocar a vírgula. Qual foi o meu resultado então? R$ 16,65. E aí, você conseguiu? Continuação daquele exercício, agora eu quero outra pergunta. Suponhamos que a pessoa queira gastar no máximo R$ 90 por mês. Então, quantos minutos ela vai poder falar? E aí, vamos calcular? Olha aí, eu tenho o inverso agora. Agora eu tenho a quantidade, né, em reais que ela quer gastar, R$ 90. E eu quero saber quantos minutos ela pode falar. Lembrando que cada minuto custa 45 centavos. Então aperta o pause e eu já volto aqui pra gente corrigir, tá bom? Bom, agora que você já respondeu, vamos corrigir então. Então eu vou fazer uma divisão. Eu vou pegar 90 e vou dividir pelo preço do minuto. Cada minuto custa 45 centavos. Então 90 dividido por 45 centavos. Lembrando que são diferentes, então eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar essa vírgula aí. Lembra lá do que nós fizemos para transformar? Nós vamos fazer o quê? Tem 2 casas após a vírgula. Então 2 casas, vou multiplicar por um número
um número potência de 10 que tem 2 zeros. No caso, 100. Então, eu vou multiplicar o 90 por 100 e o 0,45 também por 100. Então, eu vou chegar 9.000 dividido por 45, chegando no resultado 200. Então, com R$90, ela pode falar 200 minutos. E aí, conseguiu? Perguntei para você, vamos lá? Qual a raiz quadrada de 0,25? E aí? Vou dar um tempinho para você responder, tá? Então, aperta o pause e depois volta aqui comigo. Agora que você já respondeu, vamos corrigir. Então, tem duas maneiras de fazer. Então, a primeira, você pode transformar esse número em uma fração decimal. Então, o 0,25 eu vou colocar 25 sobre 100, porque tem duas casas após a vírgula e 2 zeros. Agora, eu vou calcular a raiz de 25, que é 5, e a raiz de 100 é 10. Agora, divide 5 por 10 é igual a 0,5. Então, a raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5. Outra maneira é só você olhar lá dentro da raiz sem a vírgula e sem o zero, então 25. Raiz de 25, 5. Como é uma raiz quadrada, para eu chegar no 0,25 eu tive que ter duas casas decimais multiplicando, certo? Décimo com décimo, eu chego no centésimo, que é 25 centésimos aí. Então eu vou diminuir uma casa, né? Então vai ficar 0,5. Lá dentro da raiz tinha duas casas, certo? Porque eu multipliquei dois números, que décimo com décimo, cheguei no centésimo. Agora eu quero achar qual é o número que eu multipliquei. Esse número que eu multipliquei, ele só tem uma casa. Então é 0,5, ok? Espero que você tenha conseguido. E aí, pessoal, gostaram da aula? Como vocês foram? Conseguiram entender direitinho as operações com os números decimais? Bom, espero que vocês tenham aprendido e agora é só praticar, tá? Pega seu livro de matemática, procura sobre as operações com os números decimais e façam bastante exercícios, ok? Eu agradeço a sua participação até aqui e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!